chegamos pela fé. Ressurgiu da pau a nossa
irmãos e amigos, hoje, dia 13 de setembro de 2020, estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus e hoje com uma homenagem especial, à igreja que está completando 34 anos de existência nesse local. Então nós somos gratos ao Senhor por isso e vamos então ter um culto especial em homenagem, a cada um dos irmãos que fazem parte desse ministério, que já fizeram, e principalmente gratos ao Senhor, porque tudo é por Ele e para Ele. Então que nós possamos nos alegrar nessa noite com tudo que foi feito aqui e exaltarmos e bendizemos o santo nome do Senhor. Vamos orar então nesse momento e depois fazemos a leitura da palavra de Deus, pedir a sua graça e a sua misericórdia para que o culto que nós vamos partilhar nessa noite seja uma bênção para todos vocês, para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo e todos aqueles nossos irmãos, amigos, parentes que podem estar nos vendo também nessa oportunidade. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma noite em que nós nos reunimos para adorarmos a Deus e bendizemos o teu santo nome. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Se não fora o Senhor, nós já teríamos sucumbido com toda certeza, mas como a tua graça e a tua misericórdia se renovam todos os dias, nós aqui estamos com gratidão e alegria no nosso coração, em especial nessa noite pelos 34 anos de existência dessa igreja. A tua palavra durante todos esses anos tem sido pregada, o povo do Senhor tem se reunido nesse local e muitas pessoas que nós conhecemos e até mesmo que nós não conhecemos têm sido alcançados, ó Deus, pelo ministério dessa igreja. Nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor por isso e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça para que, enquanto o Senhor não voltar para nos buscar, que nós possamos permanecer firmes, com as portas e os nossos corações abertos para Deus continuar edificando o teu povo e, ó Deus, pregando a mensagem de salvação para que vidas possam chegar ao pleno conhecimento de Jesus Cristo e serem salvas por Ele. Orienta-nos, portanto, abençoe tudo que foi feito nessa noite, que tudo, ó Deus, traga honra e glória ao santo nome do Senhor. São bênçãos, ó Deus, que nós te pedimos, agradecidos, e desde já, nós, ó Deus, somos realmente gratos por tudo aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, amados, as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos aqui, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, onde Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que Deus abençoe a sua palavra, amados, em nossos corações, que nós possamos, olhando para esse texto bíblico, possamos entender a necessidade de estarmos crescendo no Senhor Jesus.
A igreja está nesse local durante esses 34 anos, com essa finalidade, que nós possamos nos apresentar como varões, como pessoas, como homens e mulheres perfeitos diante do Senhor, homens e mulheres que estão crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor, que aqueles que o Senhor tem abençoado, ao longo desses anos, e a palavra do Senhor diz que deu a essa igreja pastores, mestres, evangelistas, doutores. Então isso é uma grande bênção durante todos esses anos, e quantos anos o Senhor ainda permitir que tenhamos pela frente, que nós possamos continuar servindo ao Senhor com alegria, com dedicação das nossas vidas, Então isso é muito importante. Somos um só corpo, que Ele diz aqui, temos um só Deus, e nós precisamos juntos rendermos louvor, honra e glória a esse Deus que tem nos sustentado, tem sustentado a igreja nesse local durante esses 34 anos. Com certeza muitas vitórias, com certeza derrotas também aconteceram, problemas surgiram, mas isso porque somos humanos, porque somos falhos e somos imperfeitos, mas servimos um Deus que é perfeito em todas as coisas, e um Deus que tem sustentado a vida dessa igreja durante todos esses anos. Então vamos continuar servindo, vamos melhorar, porque esse é o desejo do Senhor, que nós cheguemos então ao pleno conhecimento de Cristo. Então vamos olhar para trás com carinho e pensarmos que podemos ser melhor. Não podemos ficar parados, estagnados, porque quando nós paramos, nós estamos retrocedendo, na verdade. Nós precisamos, como Paulo mesmo diz em Filipenses, avançar para o alvo, deixando as coisas que ficaram para trás, mas avançando, olhando para Cristo, para que assim possamos servi-lo cada vez mais e melhor. E você, eu, cada um de nós, temos o privilégio e a bênção de podermos servir ao Senhor nesse local onde Ele nos colocou, onde Ele nos chamou, e onde então nós vamos continuar servindo ao Senhor com alegria nos nossos corações. E é com essa alegria que nós vamos ouvir 2 números especiais que serão então trazidos pelos irmãos da nossa igreja, ok? Aí depois o pastor Dalton já terá a palavra para nos transmitir a mensagem da palavra de Deus. Fique atento à palavra do Senhor, a tudo que foi feito aqui hoje, mas principalmente a palavra do Senhor, para que ela não volte vazia, mas que possa realmente falar profundamente ao seu coração. E depois da mensagem, nós retornamos então para os avisos finais. Que Deus possa nos abençoar. Escolhida tu és de Deus.
meus amados irmãos e irmãs, a boa noite, amada Igreja de Cristo. Louvado seja, porque estamos aqui nos reunindo através desse vídeo para louvar, glorificar o nome do Senhor Jesus. E hoje, de 13 de setembro de 2020, mas é o mês de comemoração dos 34 anos da nossa igreja, né? Da existência da nossa igreja, que começou um pouquinho antes, ali no Jardim Virgínia, na rua Carlos Benato, não me lembro o número agora, mas com um trabalho feito pelo pastor Jerry, missionário americano, que começou esse trabalho ali. Depois ela foi constituída igreja e de lá para cá passaram-se 34 anos. Então estamos aqui louvando e glorificando a Deus, né? Pastor Jerry entregou a igreja ao pastor Daniel Miranda, que foi o que construiu esse templo e levou esse trabalho até 2007. A partir de 2007, então, nós assumimos a Igreja Batista Bíblica aqui no São Brás e estamos aí trabalhando agora junto com o pastor Roberto Brito, que vem nos ajudar nesse ministério. Louvado seja Deus por isso. Mas a pergunta que nos chega, principalmente nesse tempo de pandemia, de quarentena, em que, se não me falha a memória, desde o dia 27 de março, nós não temos podido nos reunir aqui no templo para prestar o nosso culto a Deus. Desde aquele dia, então, nós estamos fazendo através de vídeos, não é? Fizemos aí umas 2 tentativas de culto ao vivo, mas demos preferência para o culto gravado, para termos um pouco mais de liberdade para falar com vocês. E Deus tem nos abençoado através dessa opção que escolhemos. Mas fica a pergunta, durante todo esse tempo, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, a pergunta é: você tem sentido falta da sua igreja? Você tem sentido falta de se reunir aqui no templo, de louvar junto comigo, ouvir a palavra de Deus através da minha pregação ou do pastor Roberto ao vivo aqui presente? Eu tenho sentido muita falta disso. E a pergunta que fica é: a igreja é necessária? E essa é a preocupação que nós temos tido, porque eu creio que para alguns que tinham já uma certa dificuldade para vir à igreja, pode ser que se acomode. E a nossa luta, a nossa batalha, a nossa oração a Deus é para que isso não aconteça, mas que você esteja também saudoso, com vontade de estar aqui, de nos reunirmos junto aqui, de louvarmos aqui, colocar o grupo de louvor aqui, cantar com eles, louvar com eles, pregar a palavra de Deus, falar com Deus, dar os testemunhos, não é? Ouvir, ver você frente a frente, poder interagir com você aqui na igreja e você também interagir conosco. Temos os nossos estudos aqui na igreja. Eu tenho sentido muita falta disso. E a pergunta que fica essa é: por que então que a igreja é necessária? Por que a igreja é importante na nossa vida? E naturalmente a resposta é sim. Para mim, por exemplo, a igreja é de extrema necessidade. Eu frequento a igreja regularmente desde os meados de 1982, amém? Eu tenho frequentado aqui em Curitiba o templo, o Recanto Batista Bíblico. Depois nós viemos para cá desde 1992, 93, por aí. Regularmente, dificilmente nós faltamos um culto. Eu, a minha esposa, meus filhos, quando eram solteiros, estavam todos lá em casa, regularmente. Então nós sentimos, eu tenho sentido muita falta da nossa igreja, das igrejas sendo reunidas. Você tem sentido falta da igreja nesses dias de quarentena?
Eu me lembro de uma vez que uma senhora, né, que eu visitava profissionalmente, a gente conversava sobre igreja na época, eu tentando levar a palavra de Deus para ela, e ela disse assim para mim: eu tenho a minha fé, mas não vejo necessidade de frequentar uma igreja. Eu tenho o meu jeito de prestar o meu culto a Deus. Ou seja, será que então nós estamos fazendo a coisa certa? Olha, eu não creio. Eu creio que Deus, Jesus, quando Ele criou a igreja, criou com um propósito. Ele não chamou uma pessoa individualmente, mas chamou um grupo de pessoas para formar a sua igreja, né? Parece que essa é uma tendência nos nossos dias. Hoje cada um acha que pode servir a Deus segundo seus próprios conceitos, seus próprios desejos, sem a necessidade de participar efetivamente de uma igreja, sem precisar de prestar conta para ninguém. Mas a pergunta relevante que fica e que permanece é: por que a igreja é necessária? Amados, a igreja é essencial para que Deus possa cumprir seus nobres propósitos na vida de cada ser humano. É por isso que a igreja é essencial. E que propósitos seriam esses que Deus deseja alcançar na vida das pessoas através da sua igreja? Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, a igreja é necessária porque o seu fundador conhecia as necessidades humanas e queria supri-las. Lá em Mateus capítulo 16, no versículo 18, Jesus declara aos seus discípulos, ele não declara para uma pessoa, aos seus discípulos, falando com Pedro, ele diz: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, do inferno, não prevalecerão contra ela. E louvado seja Deus que não prevalecem mesmo até os dias de hoje e até o dia que Ele virá para resgatar, para levar, arrebatar a sua igreja. Amém? Jesus, meus irmãos, não criaria algo que não fosse absolutamente necessário. Então, se Ele criou a igreja, se Ele começou ali a sua igreja, é porque ela realmente é necessária. No Velho Testamento, Deus trabalhava através do povo de Israel, através de uma nação inteira. Quem quisesse ser salvo, deveria então se tornar judeu, né? Através do proselitismo, e servir ao Deus de Israel. Já no Novo Testamento, Deus decidiu não usar mais o povo de Israel, uma vez que Jesus, Ele veio para os seus, para os judeus, e os judeus não o receberam, e não o aceitaram Ele como o Salvador. Então Ele nos faz uma declaração surpreendente lá em João capítulo 1, versículo 12, Ele diz assim: mas a todos quantos o receberem, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Pode dar um amém por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir o que ele escreveu, o que ele disse, o que ele declarou. Mas a todos, não alguns, a todos. E quando ele disse a todos, atingiu a mim, atingiu a você também. Quantos o receberem, aos que creem no seu nome. Amém? Deu-lhes o poder de se tornarem filhos do Deus Altíssimo. Então, se você já creu e já o recebeu como Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Amém? Deus conhece, meus amados, as necessidades humanas. Ele conhece que nós precisamos de amor, precisamos de aceitação, precisamos de perdão, precisamos de proteção, de cuidado e de esperança. E é através da igreja que Deus quer suprir todas essas necessidades na vida de cada pessoa. Todas essas necessidades. A igreja então é um grupo de pessoas regeneradas, nascidas de novo,
pela fé no Senhor Jesus Cristo, independentemente da nacionalidade, independentemente do seu nível social, da sua cultura, mas que vivem em uma família, um corpo, sobre a autoridade da Bíblia e dos seus princípios. Essa é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 13 afirma que, porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então todos os que verdadeiramente pertencem à igreja têm algo em comum: todos são pecadores, imperfeitos, mas que receberam a Cristo pela fé e tiveram as suas vidas transformadas. Continuam pecadores, mas agora justificados, lavados, perdoados. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo afirma que justificados, pois pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você já pertence à verdadeira igreja de Cristo, que é composta por aqueles que receberam Cristo pela fé como Senhor e Salvador pessoal? Se você ainda não pertence a essa igreja, corra para ela. Procure essa igreja, venha ouvir a palavra de Deus, venha deixar o Espírito Santo agir na sua vida, venha entregar a sua vida para Jesus, venha aceitar o sacrifício dele na cruz, onde ele derramou o seu sangue para que os seus pecados, os meus pecados, fossem perdoados. Amém? Também a igreja é necessária, meus irmãos, para tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Veja lá em Efésios capítulo 3, no versículo 10, que nos fala sobre um dos propósitos da igreja, para que, diz a palavra de Deus, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então Deus tem um propósito para a igreja que vai muito além, mas muito além do que nós podemos enxergar, do que nós podemos ver. Deus usa a sua igreja para anunciar a sabedoria a principados e potestades. Principados e potestades, meus irmãos, refere-se tanto aos anjos como às hostes malignas de Satanás. É o invisível. É aquilo que nós não conseguimos enxergar. Muitos não creem nos demônios, mas acreditem, eles existem. E a igreja existe para nos defender, nos proteger das hostes espirituais malignas. Para isso que ela está aqui. E Deus anuncia a sua sabedoria a outros seres também, através da vida e testemunho dos cristãos e da igreja, né? E como que você então tem anunciado a sabedoria de Deus? Ele pode te usar, ele tem essa liberdade de usar você para anunciar a sua sabedoria, como o exemplo de Jó, que foi fiel, contrariando a opinião errada do diabo, de Satanás, que dizia que ele só adorava a Deus porque ele possuía bens, muitos bens, uma linda família e uma saúde fantástica. Por isso que ele desafiou Deus. Então a pergunta é: a sua vida manifesta a multiforme sabedoria de Deus? A vida de Jó manifestava. O Senhor, o próprio Senhor disse: então toque nele, tente ele e veja qual vai ser a resposta. Ou seja, para quem conhece, já leu o texto, o diabo literalmente quebrou a cara. Quebrou a cara. O diabo tem quebrado a cara com a sua vida? Por sua vida Deus é exaltado ou é envergonhado diante das potestades do mal? Amém? Pense nisso.
A igreja também é necessária para edificar os seus membros. Efésios 4, de 11 a 13, nos ensina que Ele deu uns como apóstolos, outros como professores e outros como evangelistas, e a outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por isso que a igreja está aí, para que você cresça, para que você conheça, para que você possa se tornar também um evangelista, possa se tornar também um pastor, um mestre, para que você possa dar continuidade ao trabalho da igreja. Amém? Após o lançamento da pedra fundamental, como vimos lá em Mateus 16, 18, né? A pedra fundamental da vida cristã, ou seja, a salvação, também precisa ser edificada, construída espiritualmente, até chegarmos na unidade da fé, para adquirirmos o pleno conhecimento de Cristo, para chegarmos a homens e mulheres perfeitos. E a régua de Deus, a fita métrica de Deus que Ele usa para nos medir, é a estatura da plenitude de Cristo, seu Filho. Veja só aonde que nós estamos indo, aonde que você precisa ir. Deus concedeu o ambiente e os construtores, ou seja, Ele concedeu a igreja e os líderes da igreja e o seu ministério para a edificação da vida espiritual de cada cristão, Então o corpo de Cristo, meus amados irmãos e irmãs, precisa sim ser edificado, aperfeiçoado, para cumprir o seu ministério, o ministério desta igreja neste mundo, porque é para isso que ela existe, e é para isso que você está inserido nela. Deus poderia ter dado a tarefa da pregação, o ensino da palavra aos anjos, mas veja só, Ele escolheu você, e Ele colocou você nesta igreja, ou nesta igreja local, ou na igreja pela qual você está inserido, mas Ele colocou você com esta finalidade, de pregar a palavra de Deus. Amém? Se você tem um dom de ensino, um dom de serviço, ou um dom de liderança, Deus quer usá-lo para a edificação do seu povo. É para isso que a igreja existe, e é desta forma que a igreja vai continuar fazendo o trabalho que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Cada crente, cada pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é um ministro e tem um ministério dentro do corpo de Cristo. Amém? Você só precisa descobrir o seu, desenvolver esse ministério, né? Muitas vezes pode ser um professor, pode ser um cantor, pode ser um instrumentista, pode ser um zelador, pode ser um guardador do pátio, pode ser qualquer coisa, pode ser um missionário, não é? Pode ser um evangelista levado ao campo de missões, não é? Então cada um tem um ministério. É como numa colmeia, nem todas as abelhas têm a mesma função, mas todas têm com certeza uma função, para que a colmeia sobreviva, para que a colmeia exista. Em quarto lugar, a igreja é necessária para disciplinar os seus membros. Isso é muito importante também, né? Mateus 18, versículos 15 e 17 diz: ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca
de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, diz-o à igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Meus irmãos, a palavra disciplina, às vezes ela assusta as pessoas, não é? Mas não deveria. Quando você estuda numa escola, você tem disciplinas, a disciplina de geografia, de matemática, de português. A função da disciplina é educar, é ensinar, e não expulsar ou condenar ou jogar para fora, sei lá como muitos pensam por aí, né? Jesus aqui, ele fala nesse contexto sobre a disciplina no sentido de corrigir ou de reparar um erro que alguém possa estar cometendo, não é? E essa é a função, é corrigir, reparar o erro. Ele diz lá, olha, se o teu irmão pecar, e quem é que está livre de pecar, não é? Repreende-o entre ti e ele só, amém? Chega para ele e fala, olha, isso que você está fazendo não é correto, você não está certo, você está agindo em desacordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Ora, se ele te ouvir, ele vai dizer, amém, irmão, que bem, graças a Deus que você me corrigiu, graças a Deus que você me orientou, realmente eu não havia percebido isso, né? Então vai por aí afora. Agora, se ele disser, não, eu sei o que eu estou fazendo, chama mais alguém, senta, conversa com ele novamente, vai instruindo, né? Então Jesus aqui, ele fala como se deve tratar o irmão, né? O culpado ou não, ele cita a igreja como um instrumento de disciplina, antes mesmo dela existir, né? da disciplina existir. Então a igreja, meus amados, ela é necessária para disciplinar, porque ela tem autoridade para disciplinar, e essa autoridade baseia-se aonde? Na palavra de Deus. A disciplina na igreja, ela consiste em manter a sã doutrina da igreja, amém? Manter a sã doutrina. Esse testemunho é verdadeiro, diz a palavra de Deus, portanto repreende-os severamente na palavra, para que sejam sãos na fé. Instrução de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 13. Então nós temos que defender a pureza da fé e nos opor aos falsos ensinos e ensinadores que muitas vezes vêm para estragar, deturpar, sabe, fazer confusão dentro de uma igreja. Então nós temos que manter a sã doutrina. Também é necessária a disciplina para pôr em ordem os seus negócios, né? Diz lá em 1 Coríntios 11:34, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ou seja, colocar em ordem as questões práticas, né? Dentro da própria igreja, dentro da vida muitas vezes da pessoa. A disciplina também é necessária para repreender os ofensores. 1 Timóteo 5:20 diz, aos que pecaram, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor, para que saibam que aquela atitude estava errada, aquilo não estava certo. Então, para repreender aquele que está ofendendo, que está indo contra aquilo que é ensinado, contra a palavra de Deus. Também a disciplina é necessária, porque o cristão deve se submeter à disciplina de Deus, amém? Obedecei, diz a palavra de Deus em Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, amém? Devemos então obedecer à disciplina do Senhor, amém? Eu quero só ler rapidamente Hebreus capítulo 12, no versículos 5 a 8, Hebreus 12, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim, ó: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor,
e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha, irmãos, quando o pastor ou os pastores da igreja verem alguma coisa errada, verem que você está, talvez até mesmo sem perceber, se desviando da sã doutrina, o pastor tem obrigação de vir chamar a tua atenção, de vir conversar com você, de vir te orientar, te dar a direção, colocar você novamente no rumo, né? No plumo, como se diz por aí. É necessário, porque se o pastor não fizer isso, é ele que vai prestar contas a Deus a respeito dos teus erros, daquilo que você está, do caminho que você está trilhando, que muitas vezes pode levar até a se desviar mesmo da fé. Então nós pastores temos essa obrigação, nós precisamos falar com os irmãos e orientar. O que nos deixa triste é que às vezes tem pessoas que se sentem mais sábios do que a palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que se sentem acima dessa autoridade que Deus nos dá e não aceita a correção, não aceita a orientação que vem dada pelos pastores. Que Deus abençoe, que isso não seja o seu caso, que você possa realmente com humildade, com mansidão, né, poder aceitar a correção do Senhor. Eu digo para vocês, meus irmãos, que eu já fui muitas vezes repreendido por ter me desviado um pouco daquilo que seria correto, e eu não me arrependo nem um pouco, entendeu? Porque eu aceitei com amor a correção, aceitei com amor a repreensão, e eu olhei para a palavra de Deus e vi que aquele que estava me corrigindo naquele momento estava coberto de razão. Não tem nenhum mal em você fazer isso, nenhum mal, amém? Agora, para que você não cometa esse tipo de erro, desse tipo de equívoco, olha aqui, ó, aqui, ó, manual do fabricante, né? Siga as instruções dele, como já me disseram lá atrás, vá pela Bíblia, você não erra nunca, amém? Amém? E por último lugar, por que a igreja é necessária? Ela é necessária, obviamente, para a evangelização do mundo, não é? É para isso que nós estamos aqui, para missões, para pregar a palavra, para falar do amor de Deus, para trazer esperança para aqueles que estão necessitados. Veja só o que diz a Bíblia em Mateus 28, 18 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É isso que a palavra de Deus determina, a grande comissão da igreja, para pregar a palavra de Deus, para batizar, para ensinar, ganhar o mundo para Cristo, né? Jesus, meus amados irmãos, ele não deu a grande comissão a indivíduos separados, ele deu para a igreja. Então, se ele deu para a igreja, é porque a igreja é necessária, e a igreja tem o seu objetivo, amém? Ele deu a grande comissão a um grupo de discípulos que saíram em grupos e criaram novos grupos, que saíram para ganhar outros grupos e organizaram outros grupos, e um dia chegou até nós, e nós aqui somos um grupo que prega a palavra de Deus, e você faz parte desse grupo, ou pode fazer parte desse grupo. O mundo em que vivemos só pode conhecer a Cristo através da sua igreja, isso é, através do testemunho dos cristãos, do seu testemunho. É lógico que cada cristão tem a responsabilidade de evangelizar individualmente, mas o testemunho e a vida de todos os outros são vitais para tornar conhecida a salvação em Cristo Jesus,
Amém? Veja só, um time de futebol pode até ter um Pelé, pode até ter um Ronaldo Fenômeno, pode até ter um Messi, pode ter, né? Mas se os outros não cumprirem com as suas funções, ele sozinho pouca coisa vai conseguir. Amém? Então nós todos temos que participar, né? Não é na igreja é necessária a cooperação de todos os membros, seja quem for. Não interessa, seja ele quem for. Todos os membros precisam cooperar para a obra do Senhor. A igreja é mais do que uma organização. A igreja é um organismo. É o corpo vivo de Cristo, que cresce, que se fortalece, que sofre, que luta e que vence. É o corpo de Cristo, é um corpo. E eu creio firmemente que a presença da igreja neste mundo é o que impede Deus de derramar a sua ira e destruição sobre os homens pecadores. Amados, Deus seja louvado por essa ferramenta que nós podemos usar, que todas as igrejas estão usando, de manter os cultos, manter as pregações, manter os ensinos, porque é isso que mantém esse mundo em pé. Se nós não tivéssemos esses recursos, meu Pai, eu não imagino o que seria deste mundo. Eu vou aqui lembrar uma situação que aconteceu quando deu aquela gripe da H1N1, né? Acho que foi 2008 por aí. Nós não tínhamos o recurso que temos hoje. E eu me lembro, nós tínhamos aqui na igreja o nosso querido irmão Marcelo Gomes, que era capitão da Polícia Militar, e nós ficamos acho que dois domingos sem culto presencial. Foi a primeira vez que nós tivemos que numa pandemia, numa crise de saúde, e nós tivemos que parar 2 domingos. Parou toda a cidade, 2 domingos. Eu me lembro que ele disse para mim, quando nós voltamos, que aqueles 2 domingos foram os domingos que a polícia mais trabalhou nesse mundo, nessa cidade pelo menos. Os índices de violência aumentaram drasticamente. Por quê? Porque a igreja do Senhor não estava reunida, orando, glorificando, buscando, intercedendo por esse mundo. Entende? Então nós precisamos, é muito importante que nós mantenhamos os nossos cultos, mesmo que de forma virtual. Amém? E concluindo, meus irmãos, por que a igreja é necessária? Por que essa igreja que hoje completa 34 anos, ela é necessária aqui nesse bairro, é necessária aqui nessa cidade, né? Porque o seu fundador, o Senhor Jesus, conhecia as necessidades desse povo. Amém? Ele conhecia. Ele também, a igreja é necessária para tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Amém? Para edificar os seus membros, para disciplinar os seus membros. E a igreja é necessária principalmente para evangelizar o mundo. Você crê realmente que a igreja é necessária? Ou será que não? Eu creio que sim. E como é necessário. Meus irmãos, deixe que a igreja seja usada por Deus para suprir as suas necessidades espirituais, né? Para o perdão dos seus pecados, para que você tenha paz com Deus, para que você tenha comunhão com os irmãos, para que você possa sentir e derramar o amor de Cristo na vida das pessoas que você conhece e que te rodeiam. Então a igreja tem um lugar de importância em sua vida, ou será que não? Será que a igreja é só um programa de segunda opção? Ela está realmente fazendo falta para você nesses dias? Temos que orar muito para que isso acabe logo, né? Ir à igreja é uma ação altamente compensadora, eu tenho certeza absoluta, porque eu vivo isso já há mais de 30 anos. E nesses tempos eu tenho sentido muita falta da igreja, e ela me faz realmente muita falta. Eu não vejo a hora de poder estar reunido novamente com todos vocês aqui no nosso templo.
né? Final de semana, a igreja sabe, eu fui para o Moarama junto com o pastor Luiz e o pastor Faustino, e lá nós reunimos a igreja para poder examinar um candidato, né? E depois o culto à noite, com todos os distanciamentos, com aquilo que foi necessário. Mas, irmãos, eu matei a saudade de ver a igreja reunida, de ver a igreja ali louvando, glorificando, pregando a palavra, sabe? Foi muito gostoso aquele tempo. Eu voltei de lá pensando, não, vou conversar com o pastor Roberto, nós temos que recomeçar os cultos, mas infelizmente nós tivemos que passar um comunicado que nós vamos ter que esperar mais um pouco. Deus sabe todas as coisas, amém? Então, amados, a igreja, ela está fazendo falta para você? Eu tenho certeza que sim. Você aceita a disciplina de Deus em sua vida, através da palavra, da pregação, da atuação do Espírito Santo em sua vida? Abra o seu coração. Você tem contribuído pessoalmente ou financeiramente para que a sua igreja possa cumprir a missão de propagar o Evangelho? Nós precisamos, meus irmãos. A igreja, ela é um organismo vivo e ela precisa ser mantida, né? Então, aprenda, que Deus abençoe para que você esteja aprendendo a ter saudade da sua igreja, para que você nesses dias possa lembrar e entender o quanto que você ama a sua igreja, o quanto que ela faz falta para você, não é? Porque nós precisamos disso. Eu creio que isso é um mover de Deus para que isso aconteça, para que as pessoas sintam a necessidade de estar na igreja. E quando nossos cultos retornarem, meus irmãos, prestigiem os cultos da igreja, né? Ore pela nossa igreja, ore pelos pastores, ore pelos irmãos, assistam os cultos online que nós temos enviado, divulgue, compartilhe os estudos, os devocionais, não é? Os nossos cultos. E quando nós voltarmos, traga os seus amigos para que ouçam a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, para que todos possamos crescer espiritualmente através dos cultos e das mensagens, amém? Seja um membro ativo da sua igreja. Você que não é membro desta igreja, está nos vendo hoje, seja um membro ativo na sua igreja. É muito importante que você faça isso. Não seja apenas um frequentador casual, né? Não seja apenas um espectador, mas seja um membro ativo que trabalha na obra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe essa igreja, a Igreja Batista Bíblica no bairro São Brás, em Curitiba. Assim como eu rogo que Deus abençoe a Igreja Batista Bíblica lá em Balsa Nova, com seus irmãos, com todos eles. Então, parabéns a todos pelos 34 anos de existência desta amada igreja. Deus seja louvado. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos estar aqui já há tanto tempo, louvando, glorificando, pregando a Tua palavra, fazendo o trabalho que o Senhor deixou para a Tua igreja. E eu te louvo, Pai, porque nós podemos fazer parte desse trabalho. Agradeço por esses 34 anos, ó Pai. Agradeço por esses anos todos em que nós estamos juntos aqui trabalhando, louvando e pregando a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê a firmeza, Pai, para que nós possamos, como igreja, continuar sendo a coluna e a firmeza da verdade, pregando a Tua palavra. Assim eu oro e peço as bênçãos do Senhor por todas as pessoas que já passaram por esta igreja, por todas as pessoas que estão nessa igreja e por aqueles que o Senhor ainda vai enviar para esta igreja. Assim eu oro, agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana no nome do Senhor Jesus. Em fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar, mas não pode subir.
depois de ouvirmos então essa mensagem tão preciosa aos nossos corações, que nós realmente possamos entender a necessidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma opção, não é um passatempo, é uma necessidade. Assim como nós temos tantas necessidades no nosso dia a dia, a igreja é extremamente necessária para todos nós. E entendamos o que Deus tem feito e o que Ele faz. Deus sempre faz o melhor, Deus sempre faz aquilo que é bom, Deus sempre faz aquilo que é para nos ensinar e nos educar. Então que nós possamos aprender com a santa palavra do Senhor, aprendemos com as circunstâncias da própria vida. Eu entendo que esse problema que nós estamos vivendo desse distanciamento, para o mundo é juízo de Deus, para o mundo é castigo de Deus, mas para a igreja é disciplina de Deus. E como ouvimos, disciplina é educação. Deus quer nos ensinar. O povo ficou no deserto durante 40 anos, e o livro de Deuteronômio diz que o Senhor permitiu isso, para que pudesse extrair da vida daquele povo o melhor e o pior que eles tinham. O que o Senhor vai extrair de nós, durante esse período que nós já estamos de 6 meses, sem podermos estar presentes, juntos, louvando ao Senhor? O que nós temos aprendido disso? O que nós vamos tirar de proveito e de benefício disso? Então, será feito aí uma escolha de cada um de nós, e haverão definições, e eu creio que aqueles que são do Senhor vão ficar mais firmes ainda. Aqueles que infelizmente sempre levaram a vida cristã de qualquer forma, será um momento de muita acomodação e de muita dificuldade para o retorno. Mas graças a Deus, porque segundo a sua presciência e a sua sabedoria, Ele com certeza há de manter a sua igreja, o seu povo, aqueles que realmente são salvos, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e que não importa a situação com a qual nós venhamos a enfrentar, somos do Senhor e permaneceremos firmes no Senhor. Então que nós possamos aprender com tudo isso, em vez de lamentarmos, em vez de murmurarmos, vamos dizer ao Senhor: Senhor, ensina-nos, ajuda-nos a aprender o que o Senhor tem a nos ensinar, e nós queremos estar tão somente submissos à Tua vontade. Reconhecemos o desejo do coração, mas reconhecemos muito mais a soberania do Senhor e aquilo que o Senhor irá fazer através de tudo isso que está acontecendo, não só na igreja local, mas na igreja do Senhor no mundo inteiro. Então que Deus possa nos abençoar e que nós fiquemos firmes nesse propósito. Nós vamos terminando o culto nessa noite. Você lembre, nós teremos ao final as contas da igreja, onde você pode então, tanto aqui em Curitiba como em Balsa Nova, fazer o seu depósito, entregando seus dízimos e ofertas e comunicando por gentileza os tesoureiros, para que eles possam então ter ciência do depósito que você fez, da oferta que você enviou, ok? E assim então nós mantemos as nossas atividades e as responsabilidades que temos, com a igreja e também com os de fora. E principalmente com missões, não se esqueça, dos nossos missionários, continuam nos campos de trabalho, continuam atuando e precisam da nossa ajuda, precisam que nós permaneçamos, realmente com a nossa fidelidade financeira, para que eles possam ser mantidos então nos campos missionários. Não se esqueça disso e lembre-se que isso é bênção. Tudo aquilo que acontecer lá no campo missionário, você tem participação efetiva, e lá no céu você vai ver justamente um investimento muito bem feito com relação à obra missionária, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, agradecendo por esse culto nessa noite, e temos também um vídeo aí ao final, falando um pouco sobre essa trajetória da igreja durante esses 34 anos. Fica até o final e tem aí um momento de nostalgia, um momento abençoado também, onde você terá isso registrado e poderá ver e rever várias vezes essas imagens, que devem trazer ao nosso coração alegria, mas devem trazer para nós também o desejo de termos mais e mais pessoas que possam, ao longo dos próximos anos, serem filmados, fotografados e fazerem parte não somente de uma foto, mas principalmente do corpo de Cristo nesse local. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que passamos juntos aqui, ó Deus, celebrando ao Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia, que tem se estendido durante esses 34 anos de existência dessa igreja local. Agradecemos pelos pastores que por aqui passaram e que têm permanecido, e pedimos a bênção do Senhor
para que enquanto nós, ó Deus, permanecemos nessa terra, possamos, ó Deus, servir ao Senhor com alegria, possamos utilizar, ó Deus, as oportunidades da melhor maneira possível, falando a tempo e fora de tempo, para que a Tua palavra, ó Deus, possa alcançar mais e mais corações, e que nós possamos, ó Deus, com isso, vermos vidas sendo acrescentadas à casa do Senhor, vidas, ó Deus, salvas e libertas pelo sangue do Cordeiro. Abençoa-nos, Senhor, dai-nos uma boa noite de repouso, prepara-nos para essa semana, onde nós possamos servir ao Senhor onde quer que estejamos, sendo testemunhas fiéis do Senhor, ó Deus, nesse mundo tão difícil que nós vivemos, mas um mundo no qual o Senhor amou de uma forma tão grande que enviou o seu próprio Filho para, ó Deus, salvar essa humanidade. Então nos ajuda para que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para que vidas sejam alcançadas por Cristo. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará por nós e no meio de nós, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que todos tenham uma boa semana na graça e na paz do Senhor. Fiquem com Deus. Igreja Batista Bíblica, 34 anos já, hein? E desses 34 anos, 28 anos eu já faço parte dessa membresia. Como o tempo passa. Então, eu cheguei nessa igreja com 13 anos, né, juntamente com a minha família, né, meus 3 irmãos, minha mãe, meu pai, né, então a gente viu muita gente entrar, muita gente sair, presenciamos momentos bons, vivemos momentos bons, vivemos momentos tristes também, né, e ao longo do tempo a minha irmã foi para outra igreja, minha irmã Valéria se desviou, e o meu pai também se desviou, né? Mas a gente continuou persistindo em oração. A Valéria retornou aos caminhos, a Jaqueline, e meu pai retornou para os caminhos, né, de Deus e para nossa família também, para a honra e glória do Senhor. E eu só tenho a agradecer por tudo que eu vivi dentro dessa igreja, os aprendizados, os ensinamentos, né? Agradeço aos pastores, agradeço aos professores, né? O professor Marcelo, da Escola Bíblica de Dominical, né? Que aprendi muito com ele. Então, hoje eu quero agradecer por fazer parte dessa igreja, por fazer parte dessa família, né? Dos ministérios. Amo muito cada um dos irmãos e tive um crescimento espiritual dentro dessa igreja, né? Um crescimento muito grande, aprendi muitas coisas, né? E Deus veio através dos ensinamentos aí, Deus me ensinou, Deus me lapidou, mudou muitas coisas em minha vida, tem mudado ainda, né? Porque a gente continua aprendendo, né? Esse aprendizado é dia após dia. Então, eu estou muito feliz, né? Pela nossa igreja, né? Por esses 34 anos, né? Quero deixar aqui os meus cumprimentos a cada um, né? Dizer que eu os amo muito e que Deus possa continuar abençoando os nossos pastores, cada irmão, né, que a gente possa se manter unidos, né, que logo essa pandemia acabe, né, que a gente possa retornar com nossos cultos, né, presenciais, poder abraçar, né, todo mundo. Isso é muito bom, tô sentindo muita falta disso, né, de cantar junto, louvor junto, nossa, tudo isso faz muita falta. Então é isso que eu quero deixar para vocês, né, o meu abraço, né, e que Deus nos abençoe, tá bom? Então, um beijão a todos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus.
és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Grandes coisas, grandes coisas. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga: ninguém é como o nosso Deus. Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Grandes coisas. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos.